Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, reta final dos episódios semanais, logo a gente passa para 2 episódios por semana, e aí a gente vai provavelmente até o final do mercado de free agents da NBA, lá no final de julho, então muito conteúdo sobre a NBA, importantíssimo que você se inscreva para receber notificações dos podcasts e dos meus conteúdos de NBA no WhatsApp. Eu não vou nem falar o número aqui, porque o número tá na descrição, bem mais fácil. Tem um link, você clica, abre a janela lá, manda quero receber, me adicione aos seus contatos, que se você não me adicionar, eu não tenho como... não vai chegar pra você, porque é uma lista. Se você não me adicionar, não vai chegar pra você. Então é a melhor forma de você ficar por dentro da NBA. E volta e meia eu vou lançar uma promoção por lá, então fique de olho. Programa de hoje a gente vai falar de alguns tópicos bem interessantes. São principalmente 2 prêmios aqui, que a discussão se tornou absolutamente tóxica, virou uma guerra civil na internet, que é a disputa pelo prêmio de MVP. E outro que eu acho que é um prêmio bem interessante e não está sendo discutido, que é o prêmio de treinador do ano, né? Eu acho que tem candidatos interessantes e eu acho que tem um debate interessante. Antes, vamos falar das últimas notícias sobre o Ja Morant. E eu falo vamos, porque eu tô aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, da casa aqui, já do podcast aqui. Buras, como é que você tá? Calma aí. Seu áudio não tava... Só um segundo. Seu áudio não tava indo aqui, peraí. Fala pra teste, por favor. Teste. Show, agora foi. Pode começar do zero, por favor. Fala, Gabs, fala, ouvintes, tudo bem com vocês? Pessoal, uma honra estar aqui novamente aí, essa semana movimentada de NBA, que a gente teve umas polêmicas, né? Então, bora falar aí sobre elas, que tem muita coisa interessante. Verdade, né? E uma pessoa, principalmente, tem sido o para-raio de polêmicas na NBA, que é o Ja Morant, armador do Memphis Grizzlies. Ele pra quem não... Acho que é importante passar pelo contexto todo. A gente falou num podcast recente, mas é sempre bom lembrar. Ele foi acusado de agredir e de ameaçar com arma um adolescente num jogo de basquete na casa dele. Ele foi acusado de... Não ele necessariamente, mas do carro dele saiu um laser apontando para jogadores do Indiana Pacers depois de uma partida. A segurança dos Pacers acredita que era laser de uma arma de fogo, mas não dava para saber se foi o Ja Morant que apontou. Foi alguém do carro do Ja Morant. Ele foi acusado de agredir e ameaçar um segurança de shopping que se envolveu numa confusão com a mãe dele. E mais recentemente, que acho que foi a gota d'água, ele fez uma live no Instagram. E nessa live ele aparecia com uma arma. E isso foi em Denver, né? Que é permitido você portar uma arma pelas leis de Denver. Só que a NBA, ela não se... As regras ultrapassam a lei, né? Tem código de conduta que mesmo que você for inocentado por alguma coisa, a NBA ainda assim pode te punir, né? E foi o caso. O Ja Morant inicialmente foi afastado pelo Memphis Grizzlies. Inicialmente, se não me engano, foram 2 ou 3 jogos, eu não lembro exatamente, mas era aquela coisa de pelo menos 2 ou 3 jogos ele ia se afastar. Ele disse que ia procurar tratamento, procurou tratamento psicológico e tal. Teve uma conversa com a Dan Silver e a NBA suspendeu ele por 8 jogos por conduta em detrimento lá, os códigos de conduta da NBA e tal. O jogador não pode portar armas em instalações do time, isso inclui arenas, CTs, aviões. O Ja Morant tava com uma arma lá no strip club e ele disse que a arma não era dele, então a versão oficial é que é uma arma que alguém emprestou pra ele lá e tal. Então ele pega 8 jogos, porque se comprovasse que ele tava com a arma no avião do Memphis Grizzlies, ele poderia pegar até 50 jogos, que a gente lembra do precedente estabelecido lá com o Gilbert Arenas, né, que entrou com 2 armas no vestiário do Washington Wizards, né? Então é algo que a NBA não quer, mesmo em estados que a lei permite a pessoa portar arma, a NBA não permite. Ele deu uma entrevista dizendo que agora enxerga o que ele fez de errado, que ele estava se botando em risco, botando o time em risco e tal.
que você acha dessa história, Buras? Porque, assim, eu não acho que é a hora... o Jamoran é um cara... enterrar a carreira do cara. Tem jogadores que cometeram crimes mais graves e que tiveram grandes carreiras na NBA. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito pouco tempo pro Jamoran dar uma entrevista dizendo sobre o quanto ele já mudou. Sim. Cara, eu concordo 100% com o que você falou aí nesse fim, meu, porque a NBA já deu espaço para muito criminoso, ainda vai continuar dando, infelizmente. A gente tem aí dezenas de jogadores que já foram condenados por crimes que continuaram jogando normalmente, crimes até muito piores do que o Jamoran fez. Então, assim, eu acho que se tem algo que vai enterrar a carreira dele, não vai ser a atitude da NBA para com o crime cometido por ele, sabe? Não vai ser uma suspensão da NBA ou coisa do tipo, que pode enterrar a carreira dele. Talvez seja ele fazer várias cagadas que, vai mexendo com a cabeça dele, o desempenho em quadra dele vai piorar, e aí ele não atinge todo o potencial dele. Dito isso, acho que foi domingo, quando ele entrou no programa de aconselhamento, algo do tipo, na Flórida. Acho que foi no sábado retrasado que surgiu o vídeo. E aí no domingo, ou final do sábado, ele foi afastado pelo Grizzlies. Então a gente tá o quê? Sim, mas 10 dias. Nesse último dia agora, né? Esse último fim de semana, ele entrou no programa de aconselhamento, porque até então ele só tinha sido afastado, né, pela equipe, só tinha emitido uma nota. Mas assim, ele ficou 2 dias no programa de aconselhamento, sabe? Eu não sei, assim, o quanto isso pode ter ajudado, entende? Não sou médico, não sou nada, não sou profissional da área, mas assim, na hora que ele entrou, eu realmente admirei muito isso, sabe? Porque eu achei que foi admitir o erro de uma forma muito honesta, assim. Já tinha gostado da nota que ele tinha soltado antes, é óbvio que a nota deve ter sido feita pela assessoria e tal, mas eu tinha gostado ao presidente da dúvida, né? Só que, ele entrar no programa de aconselhamento. Aí, no meio disso, falaram, o Jamoran pode nem mais jogar na temporada. Ele se boa. Pra ele voltar, bem no dia que ele conversa com o Adam Silver, e o Adam Silver mete uma suspensão de 8 jogos, sendo que ele já tinha cumprido 5, o 6º foi ontem. Ele basicamente vai ficar 3 semanas fora, se tanto, na verdade, né, porque esses 8 jogos vai ser umas 2 semanas e meia. Então, assim, eu não sei, achei aquela entrevista também que ele deu ontem já muito rápido, assim, né? Foi tudo muito rápido nesse caso, sabe? Desde, assim, saiu o vídeo até o Memphis Grizzlies já se posicionar, dando a versão de afastar ele, eu achei rápido. Assim, acho que é o correto da parte do Grizzlies, eles tinham que tomar essa atitude rápido mesmo, mas não é algo que a gente geralmente vê. Até ele retornar, sabe? Dar uma entrevista ali, sentado, falando, não, eu errei, etc. Tipo, a gente sabe que você errou, cara. Mas, respira um pouco. Exato, tipo assim, eu acho até bom pra você mesmo, você ficar mais tempo longe, sabe? Tipo, o Grizzlies não tá tão mal sem você. Foram 6 jogos aí da equipe, ganhou 3, perdeu 3, tipo, ok, sabe? Mas muito, muito complexa a situação, assim, ao mesmo tempo que eu gostei da forma que ele tava lidando no começo, acho que ele acelerou muito as coisas aí pra voltar logo. A gente, assim, não tem como especular sobre o que tá passando dentro da cabeça dele, né? Pode ser uma coisa simples, né? Um cara que, assim, ele tem 23 anos, né? O Jamoran, 24. Sim. E, assim, quem nunca foi idiota com 23 anos, né? Vai fazer dia 10 de agosto de 24. Quem nunca foi idiota com essa história, né? E ele pode ter entrado, assim... A gente sabe como o acesso de armas nos Estados Unidos é muito mais fácil e tal, e ele entrou numa espiral que precisou alguém, cara, você tá ameaçando seu contrato de $200 milhões, vamos sossegar. E ele sossegou, né, e pode ser que ele nunca mais tenha um problema na carreira dele, nunca mais se envolva em confusão e tal, pode ser que seja isso, ou pode ser que realmente é muito cedo, ele não mudou nada, ele só tá falando das coisas certo em público e não vai mais tirar a arma dele numa live, né? É difícil, né? Não tem como a gente especular. Sobre o que você falou sobre o time do Memphis Grizzlies não ter despencado sem ele, não foi só ele, né? A equipe perdeu o Steven Adams, não deve jogar mais a temporada regular, o Brandon Clark tá fora da temporada, o
É engraçado como esse time do Grizzlies, nos períodos que o Ja Morant desfalca a equipe, eles se portam muito bem, o time, né? Um time que tem uma estrutura coletiva forte. O Desmond Bane, nessas situações, passa a carregar um pouco mais de responsabilidade ofensivamente. Acho que o Jaren Jackson Jr. também um pouco, mas ele não tem... O Tyus Jones virou point guard. O Tyus Jones ele é um dos melhores armadores, talvez o melhor armador reserva da NBA. É muito engraçado isso, porque todo time que perde sua estrela vai ter problemas. E eu não tô dizendo que o Grizzlies é melhor sem o Ja Morant, e não tô dizendo que eles não sentem a falta. Mas toda vez que eles ficaram períodos, assim, tipo, pelo menos 1 semana, 2 semanas sem o Ja Morant, o time se porta muito bem. Sim. Eu concordo, e é o que você falou, eles estão com 3 desfalques, assim, 2 titulares. O Steven Adams é o melhor reboteiro ofensivo da liga, o Ja Morant, sem palavras, e o Brandon Clark era, assim, sei lá, um dos 2 principais reservas, o principal reserva de garrafão da equipe, tinha uma minutagem de 25 minutos por jogo. Então, assim, você conseguir esse desempenho. Eles ainda não tiveram Dillon Brooks no jogo, que ficou suspenso por conta das faltas técnicas. Você ter esse desempenho, 3 vitórias, 3 derrotas. Quando, assim, as 3 vitórias foram 2 contra o Mavericks e 1 contra o Warriors. Ou seja, vitórias contra adversários diretos de conferência. Então, assim, são resultados importantíssimos. É surpreendente a resiliência desse Memphis Grizzlies. A equipe tá empatada com o Sacramento Kings na segunda colocação, né? Eles estão na terceira pelo critério de desempate. Eu acho que é uma boa transição pra gente falar de um dos prêmios que a gente vai debater hoje, que é o técnico do ano. Porque acho que o Taylor Jenkins não seria meu voto, e não acho que ele vai vencer. Mas a forma como ele tá lidando com a adversidade recente, né? Eu acho que é um ponto positivo, né? E ele, que é considerado um dos melhores treinadores da NBA, pode ser um cara que não acho que vai ganhar, mas pode aparecer. Também é um prêmio que tá aberto, né? A gente ainda tem alguns jogos aí pela frente, né? Ainda tem a reta final da temporada. O próprio Grizzlies vai jogar, eles têm 68 jogos, então tem 14 jogos aí pela frente. Buras, qual que é o seu top 3 para treinador do ano? Cara, eu acho que esse ano a gente tá lotado de gente que poderia ser, sabe? Eu vou deixar muito técnico fora desse top 3. É um top 3 até um pouco clubista no fim, mas eu vou deixar muita gente fora que, assim, poderia estar na discussão. Acho que essa vai ser a melhor discussão em muitos anos. Primeiro, pra mim, é o Mike Brown. Pra mim, não tem como ele não ser, apesar de eu ver outros grandes candidatos, porque o Mike Brown não era técnico da NBA, assim, técnico principal há uns anos. Era um técnico que, na última vez que ele assumiu essa função, foi criticado. Quando ele assumiu a função no Kings, criticaram muito a escolha do Sacramento Kings. Falaram assim, não vão chegar a lugar nenhum, estamos com esse time, não vão pegar esse cara. E, ele tá fazendo a 3ª melhor campanha do Oeste com um time que não ia nos playoffs há 16, 17 anos, sabe? Então, acho muito surpreendente, acho muito admirável, porque, assim, o Kings tem um bom elenco? Tem. Mas, poxa, ainda tem várias carências e ele tá conseguindo cumprir elas, fazendo alguns jogadores serem bem úteis. Meu segundo seria Mike Budenholzer, porque acho que é impossível a gente deixar o técnico de melhor campanha fora do top 3. Não sou o maior fã do Butch, admito, acho que ele erra muito, sobretudo em playoffs, tá? Mas temporada regular ele é excelente. Tá fazendo aí o Bucks ter uma campanha incrível nos últimos 22 jogos, 20 vitórias e apenas 2 derrotas. Então, pra mim, não tem como não estar ele no top 3. E o terceiro, eu vou colocar o do meu time, Mark Daigneault, porque o Oklahoma City Thunder é o segundo time mais jovem da história da NBA. Perde só pra gente da temporada passada. E tá conseguindo fazer aí o time tá quase com uma campanha positiva, né? É um time competitivo, apesar de tudo, que tá com alta chance de ir pro play-in. Tem até uma discreta chance de ir pros playoffs direto, tá apenas a 2 jogos atrás. Então, assim, acho que o trabalho dele, nos desafios que ele sempre ganha, enfim, a equipe tá muito boa, tá muito encaixada, sem Chet Holmgren, que foi o seu principal reforço. Então, acho que, pra mim, eu colocaria ele em terceiro. Olha, eu vou ser bem surpreso, vou ser bem sincero, você me surpreendeu com o Mark Daigneault. Eu até acho que ele tá fazendo um bom trabalho mesmo, e a gente já discutiu em outros podcasts se o Oklahoma City Thunder vai tirar o pé daqui pra frente, se eles vão
mergulhar de vez na disputa pelo playoff e tal, mas ele de fato vem fazendo um bom trabalho e substitui um ótimo técnico, né, no Oklahoma City Thunder. A gente tem 2 de 3 nomes iguais, né? O meu número 1 também é o Mike Brown. Eu tenho o Mike Budenholzer do Milwaukee Bucks na 3ª colocação e eu tenho o Tom Thibodeau na 2ª colocação. Acho que muita gente, eu me incluo nesse grupo, achava que o Thibodeau estava acabado, que o tempo dele na NBA passou, né? Que ele é um cara meio relíquia ali dos anos 2000, né? Ele era coordenador defensivo daqueles grandes times do Celtics, né? E aí assumiu o Chicago Bulls, foi o head coach daqueles times do Derrick Rose, Joakim Noah, Jimmy Butler e tal. Ano passado, na última off-season, eu defendi a demissão dele, mas esse time encaixou. Esse time, acho que a chegada do Jalen Brunson, que também é outra que eu era contra, achei muito caro e muita gente achou caro também. Hoje, $26 milhões por ano pro Jalen Brunson é um steal, né? Porque ele é um dos melhores armadores da NBA, né? Acho que ele tá pelo menos na discussão pra ser terceiro time ao NBA, né? Não acho que não é um absurdo, né? E aí o Julius Randle volta a jogar o melhor nível, que eu acho que tem muito a ver com a chegada do Jalen Brunson. O Josh Hart se encaixou muito bem, e eu acho que esse time é muito encaixado, esse time do Knicks, eu acho que ele merece. Sobre o Mike Brown, e eu concordo com tudo que você disse, ele tá fazendo um trabalho fantástico no Kings. A defesa é ruim, mas é tipo o melhor ataque da NBA por uma boa margem, né? Tem uma margem considerável pro segundo colocado. Fox tá jogando o melhor basquete da carreira, o Sabonis tá jogando o melhor basquete da carreira. É um time que, assim, é absurdo achar que o Sacramento Kings pode sair do Oeste, Buras? Olha, campeão do Oeste, né, você diz. Então, sair do Oeste e ir pra final da NBA. Sim, eu acho que é por conta desse fator da defesa, sabe? Eu acho que nos playoffs isso acaba não... Aliás, na temporada regular isso não faz tanta diferença. Mas eles não têm um jogador que é um especialista defensivo, sabe? Que seja... mas o Oeste tá tão estranho esse ano. A gente vai falar do Denver Nuggets mais pra frente. Isso pode ser um fator, mas eu acho muito difícil ainda por conta deles não terem esse cara na defesa. O ataque deles é historicamente bom, como você disse, né? Mas acho que no fim a experiência em alguns momentos vai contar bastante por esse elenco não jogar. Tem Fox nunca jogou playoffs, tem nome aí que não joga playoffs há muito tempo também. Acho que isso pode acabar contando, mas eu acredito neles quase com certeza que eles chegam em semifinal. Não me surpreenderia se chamassem final do Oeste. Mas eu tô olhando aqui no Bodog, odds deles pra eles vencerem o Oeste, 26,0. Dallas Mavericks, 11,0. Pra mim isso é loucura. Pra mim isso é loucura. O Mavericks tem muito menos chance de ganhar o Oeste. É defesa tão ruim quanto a do Sacramento Kings, ou pior. E não é tão... Assim, tem Luka, claro, e acho que quando tem um elenco muito menos coeso. Quando você dá uma desacelerada no jogo, o estilo do Luka, eu acho que a tendência é que tem dois pontos, né? O Luka, esse estilo dele de jogo heliocêntrico, eu já falei aqui várias vezes, não funciona nos playoffs, mas ao mesmo tempo, o Luka num jogo mais lento, eu acho que ajuda mais ele. Mas ainda assim, eu acho que 26,0 eu acho que vale a aposta. Vou botar R$10 lá no Sacramento Kings. Você pode fazer isso criando sua conta no Bodog. Link tá na descrição, me ajuda muito se você criar a conta usando o meu link. Então, se você gostar eu vou citar algumas outras odds aqui, mas se você gostar de alguma, aposta lá. Mas voltando pro Mike Brown, e de fato ele é um cara que recebeu muitas críticas, mas se você olhar o histórico dele, Buras, ele passou por situações difíceis, né, quando ele teve a oportunidade como head coach. Sim. Ele pegou os últimos anos do LeBron em Cleveland, que ele foi técnico do ano. Sim, e era aquele cata-cata ali, elencos muito estranhos, e a gente sabe, você pode botar qualquer técnico com o LeBron, que o LeBron vai jogar o LeBron Ball, e não tem como discutir com os resultados, né, do que o LeBron faz no estilo de jogo dele, mas não era... Você é limitado o impacto que você pode ter no time quando você tá treinando o LeBron. E depois ele vai pros Lakers ali, já também pegando os últimos anos... Últimos anos não, 2 dos últimos anos do Kobe, uma bagunça, franquia. Ele era o head coach do
do Steve Nash e do Dwight Howard? Era ele? Acho que era. Não tenho certeza. Que ano era que aparece aí? Não, peraí, Steve Blake. Calma aí. Ele foi head coach dos Lakers 2011, 2012, 2012, 2013. Então era, porque foi 2012 e 13. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então, uma baita bagunça ali. Depois ele volta pro Cleveland Cavaliers ali no último ano pré-retorno do LeBron, né? Que o time era muito ruim. Então ele nunca teve uma chance numa situação calma, que não fosse Lakers, né? Que a Lakers é aquela foco gigantesco. E quando LeBron nem se fala, né? Tudo que é LeBron é muito mais atenção. Agora um time com uma situação mais tranquila, um elenco bem ajeitado, tem profundidade, tem bons jogadores e ele tá saindo muito bem, né? E ele é um cara que passou muitos anos como assistente do Steve Kerr no Warriors, e o Warriors valorizava muito ele, né? Ele não era um qualquer ali, né? Ele era um... ele foi naquela temporada que o Steve Kerr teve problema nas costas, ele treinou, né? A equipe na última vez que ele teve, porque teve uma vez que ele teve, foi o Walton. E aí o Walton foi lá e saiu e assumiu o Lakers. E aí depois ele teve, acho que se eu não me engano foi no primeiro ano do Durant. Ele que assumiu. E engraçado que eventualmente o Luke Walton se tornou head coach do Sacramento Kings também, né? Mas pra mim ele seria o meu voto. Lá aqui no Bodog, tá pagando 1,17, né? Então ele é franco favorito pra vencer o prêmio nesse momento. O Joe Mazzulla, 4,25. Eu entendo muito o Joe Mazzulla, pra ser bem sincero, porque eu vejo muito torcedor do Celtics reclamando dele, o negócio dele não pedir tempo, dele demorar pra fazer substituição em alguns momentos quando não tá dando certo no line-up. Eu não enxergo com ele. Eu não colocaria ele também aí no meu top 3, mas acho que também às vezes o torcedor do Celtics reclama de boca cheia, assim. Eu não acho que ele seja nem pro céu nem pro inferno. Tom Thibodeau tá pagando 13,0. Essas odds aqui eu acho interessante, porque o Sacramento Kings nesse momento é a seed número 2. É muito difícil que eles caiam pra seed número 3, mas é possível. De repente, se eles caem pra seed número 3, por mais que seja uma diferença pequena, muda a percepção do pessoal que vota. E quem sabe o Knicks possa subir para a seed número 4. O Cavaliers perdeu ontem. O Knicks está numa boa fase. Então, acho interessante 13,0 pro Tom Thibodeau. O Mike Budenholzer 8,0. Eu concordo com você. Provavelmente vai terminar com a melhor campanha no leste, né? E isso é importante, né? O leste tem leste forte. Acho que conta bastante. E o Mark Daigneault, né, do Oklahoma City Thunder, 101-1. 101,0, desculpa. O pessoal não tá confiando muito no seu palpite, não, Buras. Outras odds aqui, JB Bickerstaff, que é outro cara que eu pensei, do Cleveland Cavaliers, 21-1. E Michael Malone, 6,0. Michael Malone, que eu quero falar um pouco... Acho impossível, assim, acho do Michael Malone tem uma odd ruim, digamos assim. Porque eu acho que é um time que vai terminar com uma vibe meio negativa, né? Exato. Acho que até um bom ponto pra gente falar sobre MVP. Top 3 na disputa pra esse momento. A gente não vai projetar aqui quem que a gente acha que vai ganhar. A gente vai falar quem nesse momento seria o nosso voto. E separou um Big Three, né? Acho que é inegável que hoje a gente tem 3 caras que se destacaram dos demais. Joel Embiid, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo. Começar pelo meu palpite dessa vez, Buras. Eu mudei meu voto. Eu passei boa parte da temporada com meu voto sendo pro Nikola Jokic. Hoje eu votaria no Joel Embiid. E eu acho que ele passou. E passou, não vou dizer que ele colocou distância. Aí seria maluquice, que eu acho que os 3 estão bem próximos. Mas eu acho que ele é o número 1 hoje. Pra mim não é aquela coisa, eu acho que tá quase empatado e tal, não sei o quê. Não, ele é o número 1. Pode ser ultrapassado ainda, pode. Mas ele é o meu número 1. E eu teria o Giannis como número 2. E teria o Jokic número 3. Antes de qualquer coisa, qual é o seu top 3? A gente tá em acordo, Jokic terceiro. Mas eu coloco o Giannis em primeiro e Embiid em segundo. Também uma distância pequena. Sobre o Giannis, né? Até eu separei os números dos 3 aqui. O Giannis tem uma média de 31,5 pontos por jogo, 11,9 rebotes, 5,5
assistências, que é estúpido, né? Essa média do Giannis. E são os melhores números da carreira dele, né? Até melhor do que o dos anos do MVP. Jokic jogou 61 jogos, que eu acho que é um ponto positivo pro Jokic. É um trunfo. Ele joga todo jogo. E eu acho que isso é realmente importante. 24,7 pontos por jogo, 11,9 rebotes, 10 assistências. Joel Embiid, 54 jogos, 34,4 pontos, 10 rebotes, 4,1 assistências. O Embiid que, assim, sem muito alarde, superou muito das questões de lesão, né? Ele ainda perde um pouco mais de jogos que você gostaria, mas tem se tornado muito incomum ele ficar, tipo, 2 semanas, 3 semanas fora, né? Como era no começo da carreira. Eu acho que isso aconteceu só uma vez na temporada, se eu não me engano, e foi lá no começo. Ele acho que ele tem uma reputação que, se você comparar com outras estrelas da NBA, ele já há algum tempo tá jogando o mesmo número de partidas das principais estrelas. Sobre o Jokic, antes da gente entrar em Embiid versus Giannis, que acho que, como a gente concordou que o Jokic caiu pra terceiro, o time do Denver Nuggets deu uma piorada. O Jamal Murray não tá jogando tão bem, a defesa piorou. Eu não sei se isso é uma questão do time. Eles colocaram já uma distância bem grande em relação ao segundo colocado no Oeste, né? 5 jogos em relação ao Sacramento Kings. Eu não sei se é uma queda de energia do time, sabendo que eles estão basicamente com a seed 1 garantida, ou se é um problema que a gente tem que ficar de olho. De qualquer jeito, isso tem um efeito no desempenho do Jokic. E o fato do Nuggets não ter que jogar 100% para garantir a seed número 1, eu acho que pode ser ruim pro Jokic, né? Porque o Embiid, o 76ers sonha com a seed 2 até a seed número 3. O Milwaukee Bucks tem que segurar a seed número 1, né? Não tá nada definido. Se bem que a gente viu o Giannis sendo poupado recentemente, ele teve um problema no punho e tal. Acho que é uma questão interessante. Mas, claramente, o time do Denver Nuggets deu uma queda, né, Bruno? Sim, deu uma grande queda. E acho que vai, assim, a tendência é que encerre a temporada meio embaixo, assim, digamos. Com esse último quarto de temporada aí, meio esquisito, que a gente não vai mais pensar neles como aquele time que tava, ganhando todo o jogo. Isso vai atrapalhar muito o Jokic para MVP. Muito mesmo. Porque vão pensar, beleza, ele teve, um excelente grande parte da temporada, mas ali no fim a equipe acabou caindo por falta de, motivação do elenco e tal. E a gente sabe que isso, no fim, altera a percepção um pouco de quem vai votar, né? A temporada do Jokic continua sendo histórica, continua sendo excelente, ali com o aproveitamento dos arremessos incrível, talvez tenha duplo de média, mas mesmo assim é meio que, um fim meio chato, sabe? Acho que a gente esperava mais desse fim da temporada dele, esperava talvez ele batendo mais marcas importantes, e a gente sabe que isso no fim não vai acontecer porque a equipe tá muito confortável. As estatísticas avançadas dele ainda são absurdas, né? Ele é melhor por uma boa margem, e as estatísticas avançadas de defesa dele são muito boas também, né? Que acho que ninguém tem percepção dele como um bom defensor. Eu acho que ele é um defensor bem melhor do que ele já foi, mas eu acho um pouco estranho, né? Você vê alguns números de Second Spectrum, né? Aqueles sites e tal, tem ele como um dos melhores defensores da NBA, né? Que é meio bizarro, que o teste do olho não reconhece. Sim. Mas, assim, o Nuggets, como eu falei, você concordou, né? Vai terminar, parece, com uma vibe mais negativa, e é um prêmio que tá muito aberto, né? E vai importar muito esses 10, 15 jogos pra definir o prêmio, né? Não tá definido nesse momento. E a gente viu o Michael Malone voltar até algumas questões com o Michael Porter Jr., né? Teve um jogo que ele não gostou, que ele terminou no banco e tal. E é muito por conta de defesa. Eu lembro que no começo todo mundo reclamava do Michael Malone porque o Michael Porter Jr. tava jogando pouco, né? Quando ele voltou da lesão, a primeira lesão nas costas. E era uma questão defensiva, né? Porque ele era horrível na defesa, né? Ele ainda é. E ele ainda é, né? E é foda, né? Porque ele já é um max player, já tá há alguns anos na NBA, e o seu técnico tirar você... Você não vê um max player sair de um jogo por conta de defesa, né? Isso não pode acontecer, né? E isso... O quanto que é o Michael Malone, de repente,
querendo mandar uma mensagem, ser rigoroso, e quanto que é o próprio Michael Porter Jr. precisa melhorar desse lado, porque ele, fisicamente, ele tem as ferramentas, não é uma questão do Trae Young. O Trae Young, ele pode dar a vida dele na defesa, que ele ainda assim tem 1,80m, pesa 80 quilos, 70 quilos. Nunca vai ser positivo. Nunca vai ser positivo, mas ele não precisa ser o pior defensor da NBA na posição de guarda. Sim. O Michael Porter Jr. tem 2,5, 6, tem braço comprido, é rápido. Não tem desculpa pra ele ser um defensor tão ruim quanto ele é agora. Não mesmo. Ele é totalmente negativo do lado da quadra. Isso sempre foi um problema desde que ele entrou na NBA. E ele nunca evoluiu isso. Nunca deu uma amostra que melhoraria. E fica muito difícil, assim. Porque o Nuggets, se você também for ver, também tem ali o Jamal Murray, que não é dos melhores defensores. Você tem o Jokic, que no teste do olho também não passa. Então, assim, se nenhum dos seus 3 principais jogadores vai fazer esse comprometimento de defender, fica muito difícil. E o Nuggets tá com uma defesa horrorosa. É o que o Michael Malone falou recentemente, tá uma defesa horrorosa. E, pô, nos playoffs, isso conta muito. Temporada regular, beleza, você pode não ter uma grande defesa que, pô, você vai conseguir marcar 130 pontos e outro time só vai marcar 125, sabe? Mas nos playoffs não existe isso, mano. Nos playoffs tem muita equipe que vai se dedicar pra caramba nos playoffs. Esse Oeste tá difícil, eles podem acabar pegando uma equipe difícil em oitavo. Se eles pegam, por exemplo, aí um Los Angeles Lakers com LeBron e AD, vão complicar muito a vida deles. Então eles têm que acordar pra vida. Eles podem pegar o Mavericks, por exemplo, né? Que aí... Sim. E Lakers, como você falou. O próprio Oklahoma City Thunder, né? Eles... Difícil encontrar uma resposta nesse elenco pro SGA, por exemplo. São todos matchups complicados. E quando você tá no... Assim, playoff, uma questão que... Acho que quem tá assistindo a NBA pela primeira vez, né? Tá acompanhando mais de perto pela primeira vez. A gente todo ano passa por isso. Quando chega nos playoffs, a gente vê que é um esporte diferente. É quase... Sim. É um basquete 2.0, né? Que a gente vê nos playoffs. E quando você vai enfrentar o Denver Nuggets nos playoffs... E quando você vai enfrentar qualquer série, né? Você vai ter mais tempo porque os times não fazem um grande game plan pra enfrentar o Washington Wizards em Washington na quinta e o Boston Celtics na sexta, né? Você não vai fazer um game plan muito grande, né? Mas quando você para nos playoffs, você vai ter 2 semanas ali pra ajudar o time, então você vai se preparar mais especificamente. E o que você vai fazer contra o Nuggets? Vai botar o Jokic em todos os pick and rolls, vai trazer ele pro perímetro para marcar os jogadores menores e vai ter muita ação, contando que o Michael Porter Jr. ele vai cochilar e vai deixar o cara dele livre na linha de 3 do outro lado para arremessar, né? Então é realmente um time que tem várias questões. Então a gente concorda que o Jokic é o terceiro nesse momento para MVP e acho que você vai concordar comigo, Buras, que não tem nenhuma conspiração para dar o prêmio pro Jokic, conspiração contra o Embiid, como o Kendrick Perkins tem falado. Não sei se você viu aquela discussão dele com o JJ Redick, que eu acho que se tornou um discurso meio tóxico e eu não, sinceramente, eu não acho que tem uma conspiração e tem alegações de racismo, que eu também acho muito exagerado. Eu acho que o Jokic venceu os 2 prêmios com muita justiça. Assim, claro, eu não vou dizer que, porra, o pessoal não é capaz de ser racista. Claro, né? A gente tem a história toda do mundo de exemplo, né? Mas o Jokic era o meu voto na temporada passada e era o meu voto na temporada retrasada. E a maioria das pessoas concordariam que ele mereceria o prêmio. Mesmo quem acha que quem votou no Embiid, acho que vai ser difícil uma pessoa dizer que... Uma pessoa honesta intelectualmente falando, vai dizer que foi um erro o Jokic ter vencido o MVP. Não foi um absurdo. Esse ano, até acho que 2 semanas atrás, era justo o Jokic ser o MVP. Sim. Nesse momento, não acho que é mais. E as casas de apostas refletem isso, a opinião dos especialistas. E, por exemplo, o MVP agora, o Jokic, o Embiid passou a ser o favorito, né? Então, eu não vejo essa conspiração toda que vem sendo especulada contra o Embiid. E eu acho que isso prejudica um pouco o Embiid. Porque eu acho que isso é mais fácil de uma pessoa falar assim, porra, que saco esse pessoal toda hora falando do Embiid. Porra, tá bom, vou votar nele também. Não, foda-se. Vou votar no Jokic de novo. Acho que pode mais atrapalhar do que ajudar. Eu acho que esse ano a corrida tá absurda, assim. Os 3 que a gente falou aqui, se ganharem, vai ser justo porque os 3 têm um caso. O Jokic aí, pô,
talvez tenha triplo-duplo de média, vai ser o terceiro jogador da história a ter isso, com um aproveitamento bizarro. Giannis, o líder da melhor equipe da NBA, e Embiid vai ser o cestinha em uma equipe excelente, que ele teve sequências espetaculares, também tá com um baita aproveitamento. Então, assim, não existe voto errado, na minha opinião. Nem, assim, óbvio, eu não gostaria que o Jokic ganhasse, justamente pelo meu voto, que é o Giannis. Mas, assim, se ele ganhar, eu não vou falar, porra, que absurdo, meu. Pô, a NBA tá acabada, a NBA tá querendo favorecer esse sérvio. Não, pra mim vai ser só o que a NBA achou que ele foi melhor, e é isso. Não, e assim, o que a gente entrou na temporada discutindo? Que seria impossível o Jokic vencer o MVP. Sim. Todo mundo. E se a gente quisesse fazer um complô pró-Jokic, não seria esse o discurso pré-temporada, né? Então eu acho esse debate pra MVP acho que ficou meio tóxico. Agora falando de... É sempre assim, sempre acaba tendo uns negócios assim. Teve uma temporada Russ e Harden, teve no prêmio de Rookie of the Year Ben Simmons e Donovan Mitchell. As pessoas acabam acabando com tudo. Giannis versus Embiid. Eu achei legal você botar o voto pro Giannis, porque eu acho que realmente ele tem uma... Porque o Giannis, eu acho que ele chegou no ponto LeBron que todo mundo reconhece que, no geral, ele é o melhor jogador da NBA. Não acho que seria... Mesmo nos últimos 2 anos, o Jokic vencendo os 2 MVPs, todo mundo tinha a percepção de que o Giannis era o melhor jogador, né? E acho que muitas vezes a gente... Subestima. Não sei se subestima é a palavra certa, né? Que em inglês... Não dá devida atenção, isso, talvez. Não dá o valor do que ele realmente contribui. Porque ele é sempre isso, né? Perto de 30 pontos, mais de 10 rebotes e 5 assistências, né? Então, se tornou a norma. Tá jogando muito bem nos dois lados da quadra, e eu acho que é o que separa também Embiid e Giannis. É que Embiid e Giannis são caras que nível all defense. O Jokic não é, por mais que a gente falou lá das estatísticas. Eu só acho que o Embiid, ele carrega um fardo maior ofensivamente. E ele... Acho que é o mais próximo que a gente tem de um... Acho que ele não é bem parecido com o Shaq, né? Mas eu acho que ele é bem mais técnico que o Shaq. Eu acho que o Shaq era mais imponente fisicamente, né? Ele era mais forte, maior. Que é absurdo falar que o Embiid também é gigantesco. Mas o Embiid chegou num ponto que ele tá no auge físico dele e tudo tecnicamente nele clicou. O jogo dele ontem contra o Cleveland Cavaliers, a quantidade de arremesso difícil que ele acertou e ele tá se tornando um dos melhores jogadores da meia distância, e a forma como ele trabalha, ele evoluiu muito como passador, ele tá tendo muito mais a bola nas mãos, mesmo com o Harden no time. 33,4 pontos por jogo. Tudo bem que todo mundo tá com muito ponto nessa temporada, né? Mas ele lidera, acho que foram 20 jogos de pelo menos 40 pontos, e ele, pra mim, ele é mais dominante ofensivamente que o Giannis hoje. E eu acho que defensivamente os dois estão logo ali no nível all defense e tal. E eu dou vantagem pro Embiid hoje. Eu acho que o Giannis está um pouco acima defensivamente, né? Ele é um pouco mais móvel, né, do que o Embiid. Eu acho que ele se dedica também mais às vezes, o que tem relação às vezes com a própria equipe. E eu acho que o Embiid, ele tem como falam, uma bag de arremessos maior. Ele tem, assim, mais formas diferentes de pontuar. O Embiid é mais versátil, mas eu ainda acho o Giannis mais dominante, mesmo ele sendo, sei lá, um cara que vai lá e a maioria dos pontos é por enterrada e tal. Eu acho que ele tem mais facilidade de pontuar ainda do que o Embiid, apesar do Embiid ter mais recursos para isso. E acho que projetando, seguindo em frente, a chance do Milwaukee Bucks tirar um pouco o pé do acelerador, e eles também não vão forçar a barra com o Giannis, né? Eles pouparam o Giannis 2 jogos há pouco tempo, né? Um jogo contra o Warriors, inclusive no sábado à noite, que aí eu acho que é outra discussão, né? Porque acho que você vai poupar um jogador, você deveria fazer uma força para ele jogar os jogos grandes, né? Porque, enfim, eu ia assistir aquele Warriors e Bucks. Eu também. Quando saiu a notícia que o Giannis não ia jogar, porra, vamos ver que tem um filme aqui passando, né? Vamos ver o filme do Washington. Mas no fim foi bom o jogo, no fim foi bom. Mas perde um pouco o brilho, né? Mas enfim. Perde o tempero.
pode parecer estranho, mas eu confio que o Embiid vai jogar mais jogos seguindo em frente e projetando. Eu acho que o Embiid vai terminar com MVP, até porque eu acho que ele já tá batendo na trave há tanto tempo que por mais que tenha sido bem irritante a campanha pro Embiid nos últimos anos, ele merece o prêmio. Eu acho que os três merecem o prêmio. O Jokic, ele tá jogando bem ainda, né? A questão é que o time piorou ao redor dele, né? E ele pode engatar uma sequência. Tem ainda uns 76ers e Nuggets que... E eu acho que é outro ponto, né? O Embiid no último jogo contra o Nuggets, ele acabou com o Jokic, né? E o Jokic pode devolver aqui a dose e voltar ao seu número 1. Pra mim tá absolutamente aberto. Mas projetando, que é outra discussão além do que a gente tá falando aqui, eu acho que o Embiid vai acabar vencendo o prêmio. Eu ainda acho que, assim, eu acho que o Giannis vai perder no máximo 2, 3 jogos aí. Porque acho que tá muito perto ainda do Boston Celtics. Uhum. E eu imagino que se ele vai perder, vai ser lá pelo jogo 79, 80, que é o jogo que a galera já tá usando contrato de 10 dias no jogador da D-League. Então, acho que grande chance dele ganhar de novo. No primeiro ano que o Jokic foi MVP, também era uma corrida entre Embiid, Jokic e Giannis. Eles estavam bem próximos na reta final. O Giannis, se eu não me engano, ele não jogou os últimos 2 jogos. Sim. E prejudicou ele na disputa também, né? Eu acho que ele poderia ter vencido aquele prêmio, poderia ter sido o terceiro MVP seguido, né? Mas prejudicou ele. É um prêmio, tá muito aberto. E assim, basicamente o 5º ano que esses 3 são os finalistas. Os concorrentes. E até é uma discussão que eu postei um vídeo recentemente, né? E o Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers, a gente falou sobre isso. O domínio dos europeus, né? Porque se a gente tem Embiid, Jokic e Giannis, não dá nenhuma tendência. Os 2 têm ali... Os 3 têm, acho que 28 anos. Não há nenhuma tendência de que eles deixem de ser os favoritos para MVP. Pelo menos pelos próximos 2, 3 anos. Vai entrar o Luka. E aí entra o Luka. Eventualmente pode entrar o Wembanyama. E você tá o quê? Tá 4 anos sem o MVP dos Estados Unidos, né? O último foi o Harden. Você vai ter mais um estrangeiro, né? Nesse ano. Você pode passar isso tranquilamente. Não é nenhum absurdo pensar que você vai ter uma década sem um MVP. Porque o Tatum não tá nesse nível ainda. O Tatum eu acho que é a melhor opção, mas o Tatum não tá no nível desses 3. E aí você tá pensando em Jamoran. Jamoran, tô vendo um monte de problema. Não sei se vem... Pode vir aquela temporada aleatória de um cara aí que a gente não espera, mas eles podem passar um tempinho sem MVP mesmo. Eu acho que 5 anos, né, agora. O 5º vai ser certeza. Eu apostaria em no mínimo 7. Porque não sei como vai ser o crescimento dos outros jogadores, mas eu imagino a disputa continuando nesses 3, com a interseção do Luka nos próximos 2 anos ainda. Eu acho que as maiores esperanças para os Estados Unidos nesse momento, Tatum. Porque ele, assim, ele não tá nesse nível, mas ele pode ainda, ele é jovem, pode dar um salto ainda. O Jamoran ainda não teve aquela temporada de 65, 70 jogos, no ápice e tal. Eu acho que é um cara que poderia ganhar também. E um desses 3 aqui se machuca também, facilita a história. Eu acho que o Anthony Edwards é um cara que... Possível. A dificuldade vai ser o Timberwolves colocar um time bom ao redor dele, né? Mas eu acho que é um cara possível. No vídeo que eu fiz, eu citei o Paulo Banchero e um monte de gente falando, não, mas ele é italiano, mas ele é italiano, mas ele é italiano. Gente, o Paulo Banchero nasceu nos Estados Unidos, ele tem nacionalidade dos Estados Unidos, o pai dele é italiano, ele tem nacionalidade italiana também, mas ele vem ser conta, né? Pelo amor de Deus, né? Precisa ver a quantidade de comentário lá no TikTok. Ele é italiano, ele é italiano, ele é italiano. Nasci em Seattle, calma, gente, pelo amor de Deus. Pra encerrar, passando pelas odds aqui, o Embiid é o favorito. Lá no Bodog tá pagando 2,0. Jokic 2,25 ao segundo. Giannis 4,5 terceiro. E o Tatum é o último que aparece, 71,0. Eu acho que é o Embiid. Eu apostaria no Embiid. Mas 4,5 pro Giannis eu acho que é uma odds bem interessante. Tem um valorzão. Porque eu não acho que deveria... Eu acho que deveria ser os 3, 2 e pouco. De repente, Embiid 2,0, Giannis 2,25 e Jokic 2,50. Se eu fizesse as odds do Bodog, seria isso. Eu acho que 4,5 é muito alto pro Giannis. Vale deixar aquele... Bota um pouquinho no Embiid, bota um pouquinho ali no Giannis também, que aí, no geral, um dos dois deve ganhar e você sai no lucro.
Mas é isso. Nosso podcast semanal sobre NBA. Muito obrigado a vocês que escutaram. Principalmente você que escutou pela primeira vez. Espero que você volte aqui mais vezes. Assina lá no Spotify. Segue lá o perfil. Bota a notificação. Se inscreve também no WhatsApp para receber notificações. Buras, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Siga o Vitor Buratini no @buras1313. Faz um ótimo trabalho lá no Camisa 23. Estava vendo uma matéria dele esses dias no Sport Tudo. Qual que era a matéria? Acho que era alguma coisa do Jamoran, se eu não me engano. Você escreveu alguma coisa sobre o Jamoran? Eu fiz algumas. Então deve ter sido essa que eu tava lendo. Buras, valeu mesmo e até a próxima. Valeu, Gabi. Sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigado aos ouvintes e até a próxima. Pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta no domingo, nosso programa sobre NFL. Terça-feira tem programa exclusivo para apoiadores. Depois a gente tem vídeos no TikTok, no Instagram e tudo mais, vocês estão acostumados. Segue lá nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.